Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde e hoje nós vamos entrevistar o oftalmologista Dr. Marcelo Brito, que é ali de Campo Mourão, mas que já está aí por todo o Brasil e até pelo mundo, porque ele já atingiu também as extensões de cílios, aí como ele é conhecido, oftalmo das lestes, ele leva esse conhecimento que é bem importante. Nós vamos falar sobre isso também nesse programa com o Dr. Marcelo Brito. Dr. Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente e nós vamos começar justamente desse assunto, né? Tem uma história interessante que você começou a falar um pouco dessa questão de extensão de cílios, isso ganhou uma notoriedade muito grande, te levando aí para os palcos da vida e eu gostaria de que você começasse dizendo para a gente o seguinte: as mulheres gostam, né? Fica mais bonito, mas é fácil assim, é simples colocar cílios, tem que ter alguns cuidados. O que você tem a dizer para a gente? Wilson, primeiramente é um prazer estar aqui contigo, te conheço já há algum tempo, para mim é um privilégio estar aqui com você, parabéns pelo programa. Bem, antes de tudo, Wilson, colocar cílios pode parecer muito fácil, algumas pessoas até imaginam que é simplesmente colar fiozinhos. Infelizmente, não há no Brasil uma norma que determine um currículo mínimo para a formação. E isso, infelizmente, forma profissionais de muitos níveis, profissionais que se empenharam muito, sabem muito o que estão fazendo, tomam todos os cuidados necessários, mas a grande verdade é que a imensa maioria não tem preparo adequado para fazer, o que acaba muitas vezes colocando suas clientes em riscos. A gente sabe disso, inclusive, como oftalmologista, porque muitas vezes a gente acaba atendendo as diversas complicações que podem acontecer de um mau atendimento. Exatamente. E aí justamente nessa falha, vamos dizer assim, que acabou surgindo essa oportunidade de você levar esse conhecimento, de formá-las, de passar esse conhecimento para que elas possam fazer de uma forma mais segura e levando a esse procedimento que é tão legal, mas que tem que ser feito da forma correta. Para esses profissionais que fazem a extensão, o que é preciso pensar na hora de escolher os produtos, na hora de comprar ali, os cuidados que tem que ter, Marcelo? Wilson, precisa ver se esses produtos estão dentro das normas sanitárias, das normas de saúde. Então, precisa ver se esses produtos têm produção nacional, tem registro na Anvisa, tem importação legalizada e se eles atendem ao propósito. Existe uma imensidão de fabricantes, é muito fácil importar, muitas pessoas usam esses meios eletrônicos para importar de países estrangeiros e faz importação direta e às vezes acaba colocando nas suas clientes produtos que elas não sabem nem ler o rótulo, não sabem nem o que tem ali dentro, né? Então, para poder ter certeza do que está usando, é muito importante primeiro saber que produto tem ali, se esse produto é possível de ser compreendido, se ele passou pelos testes de segurança adequados. Eu não faria importação direta de maneira nenhuma. Eu só compraria de fabricantes nacionais, que, lógico, tenham os selos da Anvisa, ou que fizeram importação de produtos já reconhecidos mundialmente. Inclusive, a gente também pode falar que não é qualquer pessoa que pode fazer extensão de cílios, né? De fato. Apesar das extensões, e eu quero deixar isso bem claro, das extensões poderem ser muito seguras, é preciso que se atenda a várias normas, né? As extensões têm que ser feitas com as técnicas adequadas, existem muitas técnicas que são mais arriscadas do que outras, as normas têm que ser bem seguidas e também tem que ser escolhido muito bem o cliente que vai receber, a cliente que vai receber. Então elas têm que ter uma anamnese, tem que fazer uma pesquisa, porque eu sempre digo, Wilson, que um não bendito é muito melhor do que um sim maldito. Não é para todo mundo as extensões de cílios. Mas muitas pessoas, na verdade, a maioria, podem sim fazer desde que se faça tudo muito corretamente. A gente vê aí, eventualmente, algumas complicações que vêm desses casos, né? Marcelo, existe uma idade a partir da qual a pessoa precisa ter para poder fazer extensão de cílios ou não? Isso não tem um controle? Olha, eu não recomendo fazer em menores de idade. Por quê? Nós sabemos que os organismos de crianças e adolescentes não se comportam como o organismo de um adulto. Inclusive a parte imunológica, as defesas do organismo e complicações podem acontecer. Agora, se acontece a complicação junto de um adulto,
vamos colocar entre aspas, que é mais fácil de você lidar com essa complicação. Agora, se acontece junto a uma criança, além das próprias implicações à saúde, há também implicações legais mais severas. A gente sabe que qualquer processo que possa vir disso, se acontecer envolvendo uma criança ou um adolescente, ela envolve necessariamente o Ministério Público, tudo fica pior. Então, eu jamais recomendaria que se fizesse menores de idade. 17 anos é menor de idade, vamos lembrar disso aí. Isso aí. E até porque, né, existem alguns cuidados, né? As pessoas têm que saber que não é simplesmente colocar um cílio, uma extensão ali, tem que ter algum cuidado de manutenção, de higienização. Poderia falar um pouquinho a respeito disso também? Claro, existe uma estatística, Wilson, que ela é surpreendente, não sei se você que está em casa faz isso corretamente. Tem uma estatística que diz que de cada 10 pessoas, 9 nunca lavam seus olhos de maneira adequada, né? A gente sabe isso quando a gente examina as pessoas ali no consultório. Então, assim, a principal necessidade, a principal indicação de cuidado é a higiene correta. Até algumas profissionais dizem que não se deve lavar a extensão, a maioria indica, claro, faz a indicação correta de fazer higienização, mas sim, deve-se lavar os olhos todos os dias. E vamos lembrar, só jogar água nos olhos não é lavar. Um exemplo que eu costumo dar é a louça na pia. Se você só jogar água lá na louça, não vai lavar. Você precisa usar um produto com poder saponáceo, alguma coisa que realmente remova os resíduos e impurezas. E que possivelmente a maioria das pessoas tem em casa um produto muito simples, que é o shampoo neutro infantil, para fazer higienização. Existem vários outros produtos e vários fabricantes diferentes, mas o shampoo neutro infantil, para a maioria das pessoas, é bastante seguro e eficaz. Muito bom. Pessoal, vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos, continuando esse nosso papo aqui com o Dr. Marcelo Brito. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Olá, seja muito bem-vindo de volta à continuidade desse programa aqui com o Dr. Marcelo Brito, que é oftalmologista em Campo Mourão e atua aqui na região, levando com excelência a oftalmologia. Marcelo, vamos continuar agora falando um pouquinho mais especificamente da oftalmologia, né? A gente atende pacientes e eu sei que um dos seus fortes é a questão da cirurgia, tanto a cirurgia plástica, que também é uma das suas habilidades, mas também da cirurgia para correção de grau, para catarata, esse tipo de coisa. Então, vamos conversar falando sobre a cirurgia para correção de grau, a famosa cirurgia laser ali que o pessoal fala. Todo mundo pode fazer essa cirurgia? Quais seriam os cuidados ou os principais motivos ali que a pessoa pode querer fazer ou não a cirurgia? Bem, a cirurgia não é para todo mundo. Existem alguns critérios que são critérios principalmente de segurança. Essa cirurgia ela visa corrigir os erros de refração, que são os graus de miopia, hipermetropia e astigmatismo, principalmente quando estamos falando do laser. Normalmente vai poder fazer essa cirurgia pessoas maiores de idade e que tenham graus estáveis, mas aí vai uma informação importante. A maioria das pessoas imagina pela palavra que nós usamos que estável significa para sempre igual. Isso nunca vai acontecer. A pessoa que vai ficar esperando que seu grau vai ficar para sempre igual, já te digo, isso nunca vai acontecer, mesmo que opere. Né? Estável significa que você saiu dessa curva de muita piora para uma curva que parece uma reta, onde você passa a ter graus com uma piora muito menos agressiva, certo? Então, normalmente a gente aguarda esse momento para poder fazer. Mas só isso já é suficiente? Infelizmente, ainda não. Há outros critérios, são critérios técnicos onde a gente avalia os olhos dos clientes para saber se eles apresentam a segurança necessária para isso. Principalmente são exames de córnea, alguns exames de retina, que vão dizer para a gente se existe essa segurança ou não em se fazer. Muito bom. Isso é bem comum, o pessoal procurar a gente para fazer a cirurgia e muitas vezes acabar descobrindo que tem algum outro problema e infelizmente não poder fazer realmente. Hoje em dia a gente ouve até, de certa forma, uma certa banalização na cirurgia, né? A cirurgia é feita rapidinho, é uma cirurgia ali que nem precisa anestesia, algumas pessoas falam assim, mas a gente sabe que não é bem assim. A respeito dessa
situação aí da cirurgia, principalmente de catarata, que hoje é a cirurgia mais feita hoje no mundo, né? O que você pode dizer para essa pessoa que está precisando ou querendo fazer cirurgia, mas para não ir com essa mentalidade de que é algo tão simples assim, né? Com um certo cuidado, lógico, mas também não é uma cirurgia do outro mundo. Claro. Olha, eu acredito que esse erro foi provocado por nós, médicos oftalmologistas, quando muitos mercantilizaram a cirurgia, né? A cirurgia, ela tem principalmente um aspecto de saúde, mas também um aspecto de bem-estar, né? Você melhora a qualidade de visão, você melhora a qualidade de vida da pessoa, são as duas coisas. Mas quando as pessoas passaram a querer oferecer a cirurgia e para tentar convencer seu cliente a operar, começa a usar termos, é fácil, é simples, é rápido. Você coloca na cabeça do cliente que primeiro que a cirurgia é infalível, que ela com certeza vai dar certo e não tem nenhuma chance de complicação, o que não é verdade, né? Toda cirurgia ela requer todo o cuidado do cirurgião e do paciente antes, durante e depois. É uma cirurgia curta? Normalmente sim, né? É uma cirurgia que pode levar 5 minutos, 10 minutos para se fazer. Mas é uma cirurgia simples? Não, não é. É uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia extremamente complexa, que nós levamos no mínimo 9 anos para aprender a fazer. No mínimo 9 anos para aprender a fazer. Então a cirurgia, eu costumo dizer que a cirurgia ela não leva 5 minutos, ela leva 9 anos e 5 minutos. Né? Maravilha. Porque ela precisa de realmente muito preparo. E aí quando a gente atende um paciente que tem a catarata, é comum que ela pergunta ali, mas doutor, eu vou deixar de usar óculos depois da cirurgia? Teve um amigo meu que não precisou mais usar óculos. Aí a gente vai falar um pouquinho das lentes que a gente coloca. Marcelo, todo mundo que opera deixa de usar óculos? Como que funciona? Na verdade não, né? Existe uma estatística, que é uma estatística da Sociedade Europeia de Cirurgia de Catarata, que diz que em torno de 76% das pessoas podem eliminar a sua necessidade em estar de óculos. Aliás, isso significa que a pessoa vai ficar com grau zero absoluto? Também não. Significa que a pessoa ela vai ficar com zero, ou próximo de zero, ou numa situação que a pessoa sinta-se confortável em não usar óculos, certo? A cirurgia hoje ela tem um grau de previsibilidade bem maior, a gente consegue muitas vezes prever mais ou menos como o paciente vai ficar, porém são 4 frases que a gente nunca diz na medicina, né, Wilson? Com certeza, 100%, eu garanto e para sempre, né? Então com essas lentes mais modernas, a gente consegue oferecer mais qualidade de visão, a gente consegue muitas vezes eliminar mesmo a necessidade da pessoa estar de óculos, mas um médico que olha para você e diz assim, com certeza eu garanto, você vai agradecê-lo, você vai se levantar e vai procurar outro, né? Porque na medicina nós trabalhamos com os meios, a gente tem que empregar o melhor meio para tentar entregar o melhor resultado, mas se a gente garantir resultado, isso está errado, né? O que eu posso garantir para o meu cliente, eu acho que todos os médicos deveriam garantir, é que você vai se empenhar ao máximo para entregar o melhor resultado. Mas você não pode falar que o resultado com certeza vai acontecer. Marcelo, às vezes eu recebo alguns pacientes, eu acredito que você também, que vêm depois de ter operado, falando assim, doutor, mas eu queria trocar a lente por aquela uma que eu não preciso mais usar óculos. É possível, depois da cirurgia feita, trocar a lente que a gente coloca dentro do olho? Possível até é. Indicado, na maioria das vezes, não. Mas existem alternativas, né? Quando um paciente, hoje isso se torna mais comum, às vezes já operou há 5, 10, 15 anos e não dispunha das tecnologias que nós temos hoje, muitas vezes esse paciente, esse cliente, acabou colocando uma lente que não o satisfaz mais e às vezes é possível sim de melhorar. Quais são as opções que nós temos hoje? Bem, primeiro, é possível, na maioria dos casos, nós fazemos um implante sobre o implante, né? Isso recebe vários nomes, o nome que a gente usa muito é implante do-it, né? Permanece a lente que o paciente tem e nós colocamos uma lente complementar sobre aquela segunda lente, certo? Agora, quando é muito pouco grau e o paciente já está usando, por exemplo, uma lente que já é própria para longe e perto, também é possível fazer um reparo na córnea, fazer uma cirurgia refrativa secundária, ou seja, após aquela primeira cirurgia de implante. Trocar a lente especificamente, a gente sabe que não é
parece tão fácil falar, vou tirar uma e vou colocar outra, né? Como se fosse fazer uma troca de uma gaveta. Mas não é uma coisa assim tão simples, né? Uma vez que a lente está cicatrizada lá dentro do olho, a remoção ela é bem complexa. A gente percebe que muitas vezes as pessoas confundem a lente intraocular, que é a que a gente faz na cirurgia, Perfeito. com a lente de contato, que é aquela lente que a pessoa tira e coloca. Então é uma coisa até muito comum a pessoa chegar no consultório e dizer, acho que minha lente saiu do lugar porque aconteceu alguma outra coisa, né? E da mesma linha, também você deve receber bastante gente que fica surpresa quando chega no consultório e a gente precisa falar, olha, você precisa fazer a limpeza da lente. Isso é comum? Como é que você lida com esse tipo de situação aí, doutor Marcelo? Olha, eu costumo dizer isso até antes de fazer a cirurgia. E a gente usa muitos termos populares para facilitar, claro, o entendimento do paciente. E muitas pessoas que estão nos assistindo aqui podem, às vezes, já ter ouvido esse termo. Ah, vou precisar fazer a limpeza da lente. Ah, meu tio, meu avô, meu pai fez a limpeza da lente. A lente não suja, viu, gente? Quero deixar bem claro aqui que a lente não fica suja. Na verdade, a lente ela é colocada sobre uma membrana do próprio olho. E essa membrana, com o passar do tempo, e muitas vezes até imediatamente após a cirurgia, ela pode ter uma espécie de uma mancha, vamos assim dizer, que são resíduos celulares, são resíduos do próprio metabolismo, e que vão se formando atrás da lente. Então é aplicado um laser que rasga essa membrana, tira ali ela da parte central da lente, ajudando a enxergar de volta. Vale lembrar que essa limpeza é feita uma única vez na vida, porque eu já vi pacientes virem falando assim, todo ano eu vou na clínica tal para fazer a limpeza da minha lente. Não caio nessa furada. Aí tem alguma coisa errada que não está certo. Coisa errada aí. Bom, Marcelo, continuando nessa nosso bate-papo aqui sobre a questão das cirurgias, uma pergunta que me fazem sempre é também a respeito das lentes ainda, se a pessoa tendo o plano vai cobrir essa lente que corrige o grau definitivamente para perto e para longe. O que você tem a responder para essas pessoas? Olha, isso na imensa maioria dos casos não é a realidade. Tá? De acordo com a própria Agência Nacional de Saúde, que regula o funcionamento dos planos de saúde, os planos de saúde eles precisam cobrir um implante, que é um implante mais convencional, que tem por objetivo a troca do cristalino, que está opacificado, está ali atrapalhando a visão, por um implante, uma lente artificial transparente, translúcida, que vai ajudar o paciente a voltar a enxergar. Porém, essas lentes mais modernas, elas incluem o que nós chamamos de plano refrativo, que é justamente poder operar simultaneamente a catarata, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a vista cansada, o grau de perto. Então, a cobertura por plano, isso quase nunca acontece nesses casos por questões contratuais, do plano com o cliente. Marcelo, eu te acompanho há algum tempo e eu vejo que você posta algumas coisas bem interessantes no seu Instagram, depois até você pode compartilhar com o pessoal. E eu vejo que em alguns momentos você ainda participa, faz plantão ainda, atende emergência, você já chegou a trabalhar lá em Campo Mourão fazendo isso. Você ainda faz as emergências lá, hoje não faz mais, como é que está? Muito bem. Plantão não necessariamente, acho que não é essa palavra que eu devo usar. Eu tenho formação em trauma ocular, né? Então eu fiz especialização em trauma, então eu gosto de atender trauma. O pessoal sabe que eu gosto de atender trauma e nós somos referência para trauma lá na cidade, então acidentes de todos os gêneros, normalmente eles acabam sendo referendados lá para a clínica e quase sempre acabam sendo por mim. Então a gente tem muitas histórias bem interessantes de traumas. Claro que a gente não quer que ninguém sofra nenhum acidente, mas existem todos os tipos de trauma e eu fico muito feliz em poder ajudar quem passa pelos acidentes. Isso é muito bacana, né? Marcelo, oftalmologista em Campo Mourão, fazendo cirurgia, agora alcançando aí todo mundo, o Brasil inteiro aí com as suas imersões. Quer falar um pouquinho mais dessas imersões? Hoje tem algum planejamento para esse ano, para falar sobre as extensões de cílio? O que vem por aí? Olha, o que acontece é o seguinte, Wilson. Como nós percebemos que existia essa lacuna muito importante na formação dessas profissionais, estimamos, Wilson, que existem em torno de 200 mil extensionistas de cílios no Brasil, tá? Trabalhando. Muitas mais se formaram e não estão trabalhando. E muitas deixaram a profissão porque começaram a se deparar com complicações. Uma cliente se machuca, outra cliente fica com o olho vermelho, inflama, infecciona.
E na formação delas existe essa lacuna, elas não entendem nada do que está acontecendo ali. Então nós desenvolvemos um método para ensiná-las a prevenir, identificar e resolver a imensa maioria dessas complicações. Porque a maioria das coisas elas sabem, elas têm a capacidade de prevenir. E claro, se elas puderem atender as suas clientes com mais qualidade, isso lá na outra ponta favorece nós, oftalmologistas, em relação à saúde ocular da população, porque o que a gente menos quer é a população doente. É engraçado que às vezes eu acho que o médico gosta do doente, a gente não gosta de doente, a gente gosta de saúde, né? Nosso trabalho é muito mais prevenir do que tratar. E se elas puderem fazer essa prevenção lá no trabalho delas, claro, isso atende todo mundo. E por isso a gente desenvolveu esse método, a gente realiza cursos, congressos e essa imersão que é para uma formação pesada delas lá. Que bacana. Então fala para as pessoas que estão assistindo a gente como elas encontram o seu Instagram, onde elas te acham, para poder saber um pouquinho mais sobre isso e muito mais, porque o Dr. Marcelo ali é muita informação no Instagram. Eu mesmo acompanho ele e fico vendo que tem muita coisa legal ali. Tem mesmo, assim, eu gosto muito de movimentar ali, porque a gente sabe que isso acaba atingindo um público bastante grande e as pessoas são sempre sedentas por informação, né, Wilson? Uhum. É DR de doutor, né, dr.Marcelo Brito. Muito bem. Dr. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. Queria agradecer imensamente pelo privilégio de nos dar um pouquinho do seu conhecimento aqui diante das câmeras aqui, da TV Maringá, também no nosso canal do YouTube, e dizer que eu sou muito grato, de coração, por você ter aceitado e vindo aqui conversar com a gente. Wilson, para mim é uma satisfação que eu não tenho nem como descrever. Eu acompanho você também muito, eu sei do teu trabalho, do teu progresso. Eu quero te parabenizar por tudo que você tem feito. Parabéns. Muito obrigado. E você não se esqueça, semana que vem tem mais um programa de Olho na Saúde, com mais um tema, mais um convidado, para poder levar você mais qualidade de vida e informação para você se cuidar melhor. Um grande abraço e te vejo lá.